Ok, estamos ao vivo, mais uma quarta-feira, guiados pela mão do Senhor. Vamos aguardar os irmãos entrarem, enquanto nós nos preparamos para o início da transmissão do nosso devocional de quarta-feira. Boa noite, André. Boa noite, irmã Ana Lúcia. Vocês estão bem? Querem fazer algum pedido de oração? Irmão Samuel, irmã Cleide, boa noite. André, nós estamos orando por sua saúde, pela saúde da sua família. Deus abençoe vocês. Boa noite, Fidel. Yasmin, Marzo, tudo bem? Um abraço em todos, Cleide. Deus abençoe vocês. Dona Nena está com WhatsApp agora, ou com Instagram. Graças a Deus por isso. Irmã Maísa, dê um abraço em toda a família também, Maísa. Pronto, o Fidel está pedindo pelo trabalho, né? Pelas condições financeiras dos irmãos. Irmã Maria, Clemente, boa noite. Que bom ver tantas pessoas. Lucas, Davi Gledson. E claro que esses perfis que estão assistindo com certeza estão compartilhando com suas famílias também. Então, glória a Deus por isso. Vou começar dando uns avisos para nós prestarmos atenção. Jó, boa noite, Jó. Deus abençoe você, sua família. Messias. Patrícia, boa noite. Maicon, Isis, toda a sua família. Deus abençoe vocês. Então, os avisos são os seguintes. Bom, se você não puder acompanhar os cultos e ao vivo, que é o ideal, né? Você pode depois acessar a nossa página do Instagram e lá nos IGTVs, e aí vai estar salvo as mensagens. Você pode ouvir depois, ouvir com sua família, anotar e etc. Boa noite, irmã Luzanira. Boa noite, irmão Germano. Tá bom? Então, você tem essa possibilidade. Nós estamos estudando. Eu sei que usar o celular, assistir o culto no celular ou só no computador, às vezes fica um pouco chato, né? Então, talvez você queira assistir na televisão, no YouTube seria bem melhor. Nós vamos fazer mais um esforço para nós conseguirmos transmitir pelo YouTube, tá bom? Então, se você tem uma Smart TV, você vai conseguir assistir melhor a gente. Vamos fazer mais esse esforço. A gente não tem muito aparelho, a gente não tem muito o instrumental para fazer isso, mas com a ajuda aí do irmão Luciano, do irmão Jó, André, Ronaldo, pastor Marcos Paulo, a gente vai conseguir, tá bom? Então ore por isso também, por nossa transmissão pelo YouTube. Ok? Então você pode rever essas mensagens, você pode também estar orando por isso. E encorajo você, né? Eu vou fazer um desafio no final dessa mensagem para nós começarmos a memorizar alguns versículos do livro de João, principalmente do capítulo 1. Então a gente está fazendo esse desafio lá com jovens, decorando Filipenses capítulo 3. E aí nós queríamos estender para decorarmos alguns versículos do capítulo 1 de João. Ok, nós vamos orar, fazer essas orações que foram colocadas no grupo da igreja em geral, também por Fidel aqui nos comentários. Eu estou atento aos comentários, você pode falar por aqui também. Vamos interagir um pouco mais. E nós vamos orar pelo emprego, né, pelas condições financeiras dos irmãos que têm sido atingidos demais e que por vezes a gente esquece, né, disso. Vamos orar pela saúde de alguns e algumas famílias que estão adoentados e aí pedir pela restauração para que o Senhor abençoe. E nós vamos também orar e agradecer pela restauração. Na verdade, o tratamento tem sido bem sucedido, né, com Raquel, que é parente da irmã Lúcia Moreira. E nós vamos agradecer por isso. Eu tenho outro pedido de oração, eu quero incluir. Amanhã, né, uma criança
a filha do Gabriel, que é um amigo meu. Ele mora no sul e o seu filho nasceu, ele tem alguns meses, acho que 6 a 8 meses de idade. E ele nasceu com uma cardiopatia, né? Então o buraquinho do coração dele não é fechado, é o Ulisses. E aí eles tinham que fazer uma cirurgia, era 20 mil reais, fizeram uma vaquinha, já estava chegando, né? E eles foram abençoados hoje pela notícia que o SUS vai fazer essa cirurgia. Mas o que deixa apreensivos eles, os pais, não é tanto o dinheiro, mas é o fato de ser uma cirurgia de peito aberto. E ele é uma criança que só tem 3,5 kg. Né? Então, é de muito risco. E eu quero pedir também por Ulisses, por essa criança. Pela saúde da mãe de André também, ele colocou aí, nós vamos orar. Nós vamos fazer a leitura do nosso texto. Então, depois nós vamos orar por Juazeiro do Norte, pelo Ceará, por tudo que tem acontecido. Tá bom? Convido você em sua casa a se prostrar em oração. O Gerlânio também está pedindo por sua mãe, pela conversão dela, né? Ela que tem tido mais contato agora com a família, que ela seja tocada pela palavra do Evangelho. E agradecer com Jó, que bom, Jó. Os exames foram bem, está tudo bem, uma preocupação a menos, né? Nesse período tão ruim. Que bom, muitas notícias boas e outras que nós devemos entregar ao Senhor. Vamos orar juntos? Então, chame seu filho também, fechar o olhinho e orar ao Senhor que está nos céus. Vamos orar. Deus abençoe o teu povo que ardentemente está procurando ao Senhor, procurando teu auxílio em oração, que está te buscando nas mensagens, mesmo que de maneira remota, tem sentido falta da comunhão, tem sentido falta da ceia do Senhor, e agradeço porque o Senhor tem compensado os irmãos com o auxílio do Espírito Santo e também com as mídias sociais que se tornaram bênção, mesmo sendo carregadas de tantos pecados, mas se tornaram bênção para o teu povo. Nós queremos rogar, Senhor, pelos empregos perdidos, pelas vidas que têm aprendido a viver com menos, por aqueles pais de família que às vezes se desesperam à noite, se perguntando como vão sustentar sua família. Pedimos pelos da família da fé, aqueles que são nossos irmãos principalmente, que o Senhor direcione, que o Senhor mostre uma fonte de renda, que o Senhor use tua igreja também para ajudar aqueles que precisam. Mas pedimos por aqueles também que estão ao nosso redor, que não são da família da fé, mas que estão desesperados. Por favor, livra-os do desespero, do suicídio, da depressão. Pedimos saúde e comunhão contigo. Pedimos também, Senhor, por aqueles que têm encontrado enfermidades. Uma gripe, uma alergia, algo que dá até medo nessa época. Senhor, abençoa, dá cura. Aqueles que estão com esse vírus, que continuam confiando na tua soberania, porque ela permanece firme e eterna, que sejam curados. Aqueles que não sabem que estão, que sejam curados. Aqueles que sabem, para que tudo isso se perceba. Que sabendo ou não, que tendo a situação ou não, tudo depende de ti e não de nós. Nós te agradecemos pela saúde da mãe de André, pedimos por sua conversão e também pedimos pela conversão da mãe de Gerlânio, da mãe da irmã Elbinha. Pedimos para que de maneira sobrenatural o Senhor atue no seu coração, faça com que ela creia na verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós assim entregamos, Senhor, a vida de Raquel, dessa mulher que tem feito um tratamento de câncer. Pedimos que tudo termine bem como tem ocorrido e também te pedimos por Ulisses, para que o Senhor abençoe aquela criança, para que passe pela cirurgia amanhã, mesmo que de peito aberto, mesmo com o peso pequeno, Senhor, mas aquela criança está em tuas mãos como sempre esteve, desde a sua concepção. Rogamos que o Senhor guie a mão dos médicos para que haja uma vida longa e ao lado do Senhor Jesus Cristo, por aquele ser que é teu, que é a criação tua. Nós rogamos, Senhor, entregamos essas coisas em tuas mãos, pedimos que o Senhor abra o nosso coração à palavra.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão Samuel, depois nós vamos orar aí por seu filho, Valdir, tá bom? Pastor Marcos Paulo também, pedir pela igreja de sinusite dele, né? Pela saúde das famílias de Sião. E agradecer, não agradeci, né? Pelos exames de Jó, coisa boa. E sejam bem-vindos aí, irmã Mazé, irmã Daniela, irmão João. Deus abençoe a casa de vocês, os filhos, irmã Lourdinha, irmão Ronilson. Que bom, graças a Deus por seu povo aqui. Nós vamos fazer uma leitura. Também agradeço pela interação. Muito bom interagir com vocês mesmo à distância. Vamos fazer a leitura novamente de João capítulo 1. Bom, dessa vez nós vamos ler a partir do versículo 6. Nós meditamos até o versículo 5. Então nós vamos ler a partir do versículo 6 até o 18, que é o prólogo, que é a abertura do Evangelho de João. Abertura maravilhosa. Vamos ler novamente e já nos preparando o coração para o devocional, para o momento devocional de Sião, das famílias e dos indivíduos também que estão assistindo sozinhos nesse momento. Versículo 6. João capítulo 1, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. Porém, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Glória a Deus por sua palavra e pela meditação que o Espírito Santo já tem preparado para nós. Nós vamos orar por isso, nos entregando na soberana mão de Deus, crendo que a própria interpretação e a própria aplicação da palavra dependem da iluminação do Espírito Santo em nossos corações. Ele é a luz, assim como Jesus é a luz deste mundo. Jesus deixou o Espírito Santo como a luz enquanto ele volta ao Pai. E nós vamos orar pedindo auxílio do Espírito Santo para que compreendamos de Jesus e de Deus Pai também. Enquanto isso, nós também oraremos pela situação da nossa cidade, né? Foi postado hoje no Instagram da Prefeitura de Juazeiro que nós chegamos ao cume, ao pico, né? Claro, há incongruências, há erros, há todo tipo de abuso. Infelizmente, nós temos percebido isso. Nós não sabemos bem como lidar, embora com várias opiniões políticas, embora com várias opiniões econômicas, uma coisa é certa, as coisas não estão andando bem. E nós precisamos orar por essa situação. Tem pessoas mesmo, tem pessoas desempregadas mesmo, tem pessoas ansiosas mesmo, tem pessoas depressivas mesmo dentro de casa, e a violência está se alastrando e nós não estamos bem, né? Então, assim como a Bíblia nos ordena, nós devemos orar pela cidade em que nós estamos, nós devemos orar pela paz, para que nós possamos ter um ambiente estável para a pregação do Evangelho, já pedindo pelo retorno também das atividades na igreja. Vamos orar pela pregação, por Juazeiro do Norte, que Deus nos abençoe. Senhor Deus, novamente em Tua presença, pedimos ainda por todas as orações elevadas nesse momento e nos momentos posteriores desta noite pelo Teu povo.
Que assim como o Senhor tem sido gracioso, continue a receber essas orações, a considerá-las, mesmo com nossos erros, nossos egoísmos, que nós imprimimos nas nossas orações também. Nossa preguiça, cansaço, tédio, vontade de fazer outra coisa. Por favor, Senhor, perdoa, que o Espírito Santo, nesse momento, aperfeiçoe nossos corações. Nós precisamos da Tua ajuda. Precisamos também, ó Espírito Santo, do Teu agir, para que nosso coração seja moldado pela palavra também. Essa palavra que o Senhor inspirou em João, por exemplo, essa palavra que tem poder para nos transformar. Pedimos que o Senhor ilumine nossos olhos, os caminhos do nosso coração, para que essas veredas sejam dominadas e guiadas por Tua palavra. Senhor, ainda nós te rogamos pela cidade em que vivemos. Nós não escolhemos, a maioria de nós não escolhemos morar ali. Nós não temos nenhuma relação espiritual com essa cidade, mas temos obrigações diante de Ti, diante do lugar onde nós moramos. Obrigações com aquelas almas, obrigações de adoração, onde quer que nós estejamos. Senhor, abençoa Juazeiro, abençoa para que os casos diminuam, abençoa a economia, a volta daqueles que têm perdido valores. Claro, que o Senhor use essa perda, o Senhor use esse sofrimento para a conversão, mas nós sabemos também que pode ser usado por Satanás para a destruição de vidas. Então, pedimos Teu favor e que haja sabedoria, que haja um mínimo de inteligência e a expulsão da corrupção para que Juazeiro do Norte prossiga, tanto e o Cariri também, para uma abertura e para um alívio desta doença. Nós rogamos, entregamos todas as coisas em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Ok? Vamos meditar na palavra do Senhor neste momento. Graças a Deus por estar com vocês. Então nós meditamos neste prólogo de João, semana passada. Percebemos que esse primeiro capítulo, esses primeiros 18 versículos estão nos preparando, eles estão colocando tudo de maneira resumida daquilo que acontecerá no Evangelho. Claro, desde o versículo 5, que foi o último versículo que nós meditamos, onde as trevas foram expostas e foi exposto um certo conflito entre as trevas e a luz, nós temos o adiantamento do final da história, que as trevas não podem prevalecer nem de maneira natural, nem de maneira espiritual sobre a luz. É impossível. Então, essa batalha já está ganha. Mas o fato é que essa batalha continua e nós estamos vivendo nela. Essa batalha vai ser vivida. Essa batalha vai ser encarnada. Assim como o Verbo encarnou como homem, também o conflito que há do pecado, o conflito que há de Adão, o conflito que há deste mundo perverso será encarnado nos judeus, será encarnado naqueles que rejeitam a Cristo, preferem viver nas trevas, que preferem viver na noite da alma. Então, Jesus encarnando neste mundo e a oposição a Deus encarnando na oposição a Jesus Cristo. Nós estamos sendo preparados e nós vamos perceber isso em termos muito mais claros a partir do versículo 6. No versículo 6, nós mencionamos na semana passada também a introdução de algo que parece fora do lugar. Nós temos o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, a vida estava nele. Houve um homem enviado por Deus chamado João. Na verdade, isso não parece estranho se nós temos um contato com a literatura profética, com a literatura do Antigo Testamento. Afinal, essa construção aqui é normal. Um homem foi enviado. Esse envio realmente caracteriza o fato dele ser profeta e testemunha. Tá bom? Então, todo esse conceito de testemunha, todo esse conceito de profeta, tem por trás... Tem como um imaginário por trás disso a ideia judicial. A ideia de que se está levantando uma testemunha contra. Uma testemunha que, claro, convida ao arrependimento, que é o seu principal propósito. É convidar ao arrependimento, é convidar à transformação de vida. Mas ele está se levantando contra.
Ele está se colocando como alguém escolhido dentro daquele povo pecador para dizer: vocês estão rejeitando Deus. E quando vocês forem condenados, olha, eu sou testemunha desse inquérito. Eu estou aqui dentro desse tribunal para testemunhar contra vocês. Embora eu esteja no meio de vocês, em um povo impuro, eu fui chamado por Deus, selecionado, escolhido por Deus para testemunhar contra vocês. Tem todo esse imaginário por trás da ideia de João. João colocando-se como aquele que oferece a salvação que vem por meio de Jesus Cristo, mas colocando-se como aquele que também condena por meio do seu testemunho. Mas tudo isso de maneira derivada. Nem João é a salvação, nem João é a condenação. Ele está mostrando como isso acontece dentro da esfera celestial. Então esse homem enviado por Deus veio como testemunha para testificar da luz. Nós já percebemos que esse é o tema incluso no versículo 4 e 5. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A vida que se entrelaça com a luz no Evangelho de João, porque Jesus, ele representa para nós, e na verdade de maneira objetiva ele traz para nós vida eterna. Nós estamos mortos e nós agora temos vida. Porém a metáfora da vida que se entrelaça com a metáfora da luz, porque a luz é quem vai mostrar, é quem vai revelar em nós nossos erros e pecados, a nossa necessidade de salvação. E a luz também vai mostrar quem é o nosso Salvador. Então nós precisamos de um holofote, nós precisamos de um spotlight em nós, para que nós percebamos duas verdades básicas sobre quem nós somos e sobre quem é Deus. Sobre o grande pecador miserável que sou eu e como ele é um grande Salvador na cruz de Jesus Cristo. Então é dessa maneira que a luz e a vida elas vão aparecendo no livro de João. Nós mencionamos que o Logos, a ideia de Jesus sendo o verbo de Deus, não aparece tantas vezes. Apareceu aqui no versículo 1 e vai aparecer de maneira muito mais clara no versículo 14, quando nós chegarmos lá. Mas ele veio como testemunha da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Então o versículo 8 começa a fazer uma distinção que é muito necessária e que é muito enfatizada por João. Uma distinção que eu quero comentar com você. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Então ele especifica que luz é essa a qual João dá testemunho. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Esses versículos 6 ao 9, tá bom, que se referem a João, eles são um todo. Então nós temos versículos 6 ao 9. Depois nós vamos ver as reações da humanidade ao receber essa luz. Então nós estamos vendo o arauto que dentro da humanidade foi chamado para falar dessa luz, e como as pessoas encontrarão resposta ou darão resposta a esse oferecimento. Elas darão resposta de rejeição e elas darão resposta de aceitação. Será versículo 10 e 11 a rejeição e versículos 12 ao 14 a aceitação. Esse é resumo do livro de João. Eu vou já explicar para você essa questão aqui, tá bom? Então, pensemos no seguinte. Um fato interessantíssimo e que diz muito respeito ao autor do livro de João. Nós cremos que é o apóstolo. Nós cremos que é o discípulo amado. Mas eu não sei se você sabia, nem se você percebeu. Mas ele não é invocado, ele não é mencionado como autor durante todo o livro. Na verdade, o próprio João se menciona a si mesmo como discípulo amado, mas ele não diz: eu sou João, eu que estou escrevendo sou o João. Ou aquele que colocou a cabeça nos ombros de Jesus era eu. Não, ele prefere afastar-se do fato. Ele prefere não permanecer, mesmo sabendo que ele é o escritor, mas ele prefere permanecer em um estado de humildade, não se envolver tanto, embora ele estivesse lá. Há vários motivos para isso, nós poderíamos discutir esses em outro momento. Mas o fato interessante é que, em todos os evangelhos, João Batista, esse João que prepara o caminho para o Senhor, aquele que é da família de Jesus também, de maneira indireta, ele é sempre chamado de João o Batista.
né? Então ele sempre está lá nas introduções dos evangelhos, sendo aquele que vai preparar o caminho para o Senhor. Então ele é chamado de João o Batista, mas em João ele não é chamado de João o Batista. Houve um homem enviado por Deus, o nome era João. Ele é João. Versículo, por exemplo, que volta a falar desse, é o versículo 15. João dá testemunho a respeito dele e exclama, que nós interpretamos que normalmente é o João Batista, ao qual o evangelista se refere. Então, por que não mencionar ele como João Batista? Justamente porque se João se mostrasse, se revelasse como autor do evangelho, era necessário fazer uma distinção entre ele, João, o autor, e João o Batista. Mas como ele não quer fazer isso, ele não quer se revelar, ele deixa apenas João. Muito interessante perceber isso, que João não quer colocar uma diferença entre ele e o Batista, mas ele coloca e traça uma diferença muito clara e muito explícita entre João o Batista e Jesus. João o Batista e Jesus são pessoas diferentes. E depois o próprio João vai dizer, olha, ele é maior do que eu, ele é mais importante do que eu, no versículo 15, porque ele já existia antes de mim. E essa ideia de existir antes, que o próprio Jesus repete no capítulo 8, antes de Abraão existir, eu sou, não é só a ideia de que, olha, você acha que você tem a mesma idade que eu, que é mais velho que eu, que era algo muito importante na cultura judaica, se alguém é mais velho, por conseguinte ele é mais importante, não é só posse, não é só fama, também idade conta, diferente de hoje, né, na nossa cultura, mas o próprio João Batista era mais velho que Jesus. Então, claro, ele poderia ser diferenciado pelas pessoas e ser percebido como superior ao próprio Jesus. Mas não funciona assim. Até de maneira temporal, Jesus é superior a João Batista, porque antes dele nascer, ele já existia. Ele é eterno. Mas esse fato de dizer que ele já existia não se refere apenas à temporalidade, se refere à divindade. Por quê? Existir antes das pessoas, existir antes de Abraão, quer dizer que ele é eterno. E se ele é eterno, ele é filho de Deus. É necessário que você perceba esse Messias como filho de Deus, porque antes que Abraão existisse, ele é. Então, ele já existia antes de João Batista, ele já existia antes de Abraão. Percebe? O arauto que Jesus, que o Deus Pai escolhe da humanidade, o arauto feito de carne, ele deve perceber-se assim, como feito de carne. Ele não é igual a Jesus. Aqui há uma distinção em todo o texto, nós precisamos perceber em todo o livro de João. Jesus é diferente do Pai e Jesus é diferente de João. João não é igual a Jesus. Embora ele seja o arauto, embora ele seja aquele que vai trazer, abrir os caminhos, ele não é igual a Jesus. E Jesus também não é igual ao Pai em um sentido. No sentido de quê? Por isso que eu coloquei o mensagem com a seguinte frase, né? Arautos, então Jesus, ou Deus, escolheu e achou na carne um arauto. Então, na carne, Deus escolheu a sua revelação, que houvesse arauto para ele. Arauto é aquele que proclama, arauto é aquele que diz, olhem para ele, olhem para Deus. Então foi na carne, foi por meio da carne que Deus quis se revelar. Essa é a mensagem aqui. Deus se revelou por meio da carne. O verbo foi conjugado por meio da carne, para que a humanidade fosse salva por meio da carne. Essa é a mensagem completa. Então, do meio da carne, Deus Pai escolheu um arauto. E na carne, ele enviou seu Filho, também como arauto da sua glória. Então, Jesus, em um certo sentido, também é arauto. Também é aquele que revela a glória. Versículo 18 resume isso. Ninguém viu a Deus, mas aquele único que pode revelar Deus, que pode ser o arauto perfeito, é Jesus Cristo. Então, a distinção é essa. Jesus e João são reveladores. Jesus e João são arautos. Qual a questão aqui? Jesus é um arauto original. Jesus é o profeta perfeito. João é um profeta feito de carne da humanidade. Embora seja gigante,
embora seja superior aos filhos nascidos de mulher, ele não é igual a Jesus. Mas isso é maravilhoso. É maravilhoso perceber que entre uma humanidade que é feita de carne e um Deus Todo-Poderoso, há alguém que também é arauto, que também compartilha do trabalho da humanidade, quer revelar a Deus, mas que revela de maneira perfeita, fazendo assim uma ponte perfeita entre Deus e a humanidade. Eu entreguei o significado do texto para você agora. Mas nós vamos continuar, porque essa luz que Jesus é, e já está nos dizendo aqui, versículo 9, ela é a luz reveladora, que vinda ao mundo ilumina a humanidade. E existem várias maneiras de perceber isso, tá bom? Essa luz já existe na criação, essa luz já existe antes da encarnação de Jesus, já. Ele estava na criação, nós vimos isso no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, a vida estava nele. Então, desde a criação, essa luz raia. Desde a criação, Jesus é revelado na criação. Desde que tudo iniciou, Jesus se revela por meio da criação. Geralmente nós falamos que apenas Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, se revela através da criação. Mas isso não é verdade, afinal Deus é um. Então o Filho, como Trindade, também se revela por meio da criação. Nós não percebemos por causa do nosso pecado, mas ele está se revelando por meio da criação também. Então essa luz ilumina toda a humanidade nesse sentido. Porém, há outro sentido aqui mais específico. No meu entendimento, este versículo está fazendo uma transição entre o fato de Jesus estar na criação desde o início e agora Jesus entrar na criação. Agora Jesus participar. Antes ele é o engenheiro, agora ele é o marceneiro. Antes ele era o soberano, agora ele é o participante das dores da humanidade, das restrições da humanidade. Antes ele era o moldador da humanidade. Ele agora é aquele que os homens por vezes moldam o seu caminho. Pai e mãe moldam o seu modo de viver, a sua obediência. Ele é levado à cruz, à força, né? Então, homens moldam o caminho de Jesus e ele era aquele que moldou a própria humanidade. Então, você percebe que há uma grande diferença aqui. Na verdade, há uma diferença crucial. Na verdade, se nós formos definir pelo dicionário o que é a diferença, seria isso aqui. Uma coisa é ser o criador da humanidade, outra coisa é entrar na humanidade. Isso que torna o cristianismo totalmente exclusivo e totalmente verdadeiro em relação a todas as religiões, em relação a todas as opções de crenças. Porque Deus se fez homem de maneira perfeita para salvar todo homem. E é nesse sentido que na encarnação de Jesus ele vem como uma luz que ilumina toda a humanidade. E aqui nós precisamos entender o que João quer dizer por humanidade. A humanidade, nos livros bíblicos, especialmente em João, eles pode querer dizer duas coisas. Nós precisamos compreender isso. Humanidade pode querer dizer todo e qualquer homem. Então, todos os homens que existiram e que existirão. E pode querer dizer também todo e qualquer homem sem distinção. Então, ele não veio apenas para judeus, ele veio para os gentios, ele veio... Então, a luz de Jesus na revelação, na criação, é para todos aqueles que já existiram e que existirão. Mas a luz de Jesus na encarnação, ela é para todos aqueles que estão, naquele momento, vendo o Cristo encarnado. Então, é para toda a humanidade sem distinção de raça, sem distinção de religião também. Então, nós precisamos compreender isso. Versículos 10 e 11 agora nos mostram a rejeição, a reação das trevas, a reação da humanidade pecaminosa, a reação do mundo, que era um mundo criado por Deus, mas agora um mundo dominado pelo pecado, em relação ao Filho de Deus. Versículos 10 e 11. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O verbo aparece aqui, versículo 1, versículo 10 e versículo 14. Mas o mundo não o conheceu. Vamos ler de novo. O verbo estava no mundo. Então ele tem existência e presença no mundo. O mundo foi feito por meio dele. Então ele não estava de penetra neste mundo. Ele estava por direito, porque é propriedade e feitura dele. Mas chega o fato chocante. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu,
E você diz, é óbvio, era seu, mas os seus não receberam. Literalmente, essa frase aqui, nós poderíamos traduzir da seguinte maneira: ele veio para a sua casa e sua casa não o aceitou. Então, existem níveis que nós podemos pensar nisso. O próprio mundo é a casa de Jesus, é sua propriedade. E esse mundo não o aceitou. Mas nós podemos pensar também nos relacionamentos exclusivos com Israel. Nós podemos pensar em Israel como a família de Deus, a família eleita. Veio para o que era seu, veio para os judeus, veio para Israel. E Israel não quis ter parte com ele, não quis ter relacionamento com ele. É um fato fortíssimo que aparece muito no Evangelho de João. Então, alguns autores dizem, por exemplo, que você poderia estampar os versículos 10 e 11 nos primeiros 12 capítulos do Evangelho de João. Até o capítulo 12, nós temos uma exposição de como Jesus revela o Pai, de como Jesus revela o Pai por meio de sinais que demonstram o seu poder. Você diz, esse verbo ele não já deveria ser a luz, iluminar? Sim, mas ele vem como homem. E vindo como homem, ele carrega um mistério. Porém, esse mistério, ele não é totalmente apartado do ser humano. O ser humano não consegue compreender, olhar para ele e compreender que é filho de Deus. Porque Jesus faz sinais esses e discursos perto dos sinais, que se você entender, que se você for minimamente honesto, você vai dizer, ele é filho de Deus. Porém, a humanidade nem com esses sinais, nem com esses discursos claros, porque o Evangelho de João é mais claro em relação à divindade de Cristo, mesmo assim a humanidade não quer parte com ele, e Israel, de maneira particular, não quer ter relacionamento com ele. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui nós temos retratada, estampada, a profunda tristeza, a grande tragédia da raça humana. A grande tragédia da raça humana, ela se repete em dois momentos. E, no meu entendimento, ela se repete em dois momentos para que haja uma confirmação dupla para a condenação eterna da humanidade. O primeiro momento é o momento em que o ser humano em Adão rejeita o Senhor. Prefere viver de maneira independente. Eu sei que na hora pula na sua cabeça, mas eu não estava lá. Só que todos os dias, nós provamos o ponto de que sim, nós somos filhos de Adão. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero é esse que eu faço. Ao perceber, ao entender isso, vai parar de surgir essa pergunta na sua mente. Eu não estava lá no Éden, nós estávamos representados de alguma maneira, mas todas as nossas ações, pensamentos, palavras apenas provam um ponto de que nós somos filhos de Adão. Nós parece que somos programados, embora responsáveis, para pecar. A gente não consegue viver uma vida santa a parte do Espírito Santo. Alguns são esperados por isso, mas é um reconhecimento necessário. Nós não conseguimos viver a parte do Espírito Santo. E esse fato revelado em nós mostra que nós somos filhos de Adão. E essa filiação com Adão mostra que nós não queremos aceitar o Filho de Deus como o Senhor. Então essa é uma dupla condenação. Nós rejeitamos Deus em Adão, nós rejeitamos Deus no jardim, e nós rejeitamos Deus uma segunda vez ao enviar o seu Filho. Então essa é a dupla prova, essa é a dupla confirmação de que nós devemos ser condenados por toda a eternidade. Porque uma vez ele tentou relacionamento conosco. Ele tentou um relacionamento eterno. Ele tentou uma aliança conosco. E nós quebramos. E uma segunda vez, no auge da história humana, ele tentou, agora com o seu filho. Agora com a possibilidade de redenção. Agora com a possibilidade de perdão. E nós, se rejeitarmos essa segunda vez, nós estaremos provando a nossa condenação. Só que, claro, isso é uma simplificação da história da redenção. Porque nesse meio tempo, houveram muitas outras ofertas, houveram muitas outras alianças. Houve o povo de Israel. Que, novamente, a existência do povo de Israel, a história do povo de Israel, nos mostra e nos revela que nós somos e que eles são filhos de Adão.
Porque vez após vez, revelação após revelação, salvação após salvação, o povo de Israel está falhando e não está progredindo, mas sim regressando ao pecado e à lama do pecado. Essa rejeição é retratada de maneiras muito explícitas e de maneiras muito pesadas nos capítulos 1 ao 12. Uma rejeição tal que João ele vai tratar, ele vai dissecar, ele vai abrir com o seu bisturi e mostrar. Ele quer abrir o corpo da rejeição a Cristo. Você entenda, é assim que se rejeita a Cristo. Em muitos momentos, eu acho muito interessante isso, que João ele escreve uma nota dizendo assim, olha, Jesus conhece a natureza humana. Ele sabe que aquelas pessoas que têm palavras elogiosas para ele, que parecem ter aceitado, não aceitaram. Ele conhece a intenção do coração dos irmãos dele. É dito que Jesus sabia que aqueles viriam para comer pão no outro dia. Então, Jesus é demonstrado ele como alguém que está ciente dessa rejeição. Alguém que sabe, que entende, que está com os ouvidos bem afinados para essa rejeição. Na verdade, ele não está preparado para isso. Ele entende muito bem porque o homem rejeita. E o fato fundamental é que nós rejeitamos Deus porque nós não queremos ser expostos. Nós rejeitamos Deus porque nós não queremos ser incomodados. Em resumo, nós não queremos um Deus porque não há espaço para dois deuses em um coração só. Se eu sou Deus, não há espaço para que haja outro Deus. Ou você é Deus, ou você aceita Jesus. Ou você controla a sua vida, ou você aceita que alguém controle a sua vida. Isso é normal, isso todo mundo entende. Nós não nos chegamos à luz para que não seja demonstrado quem nós somos. As obras vão ser reveladas pela luz, sim. É isso que nos amedronta. Mas o medo maior é que as pessoas percebam quem nós somos ao praticar aquelas obras. Nós temos medo da luz, porque a luz revelará que nós somos aprendizes de Deus. Nós queremos ser Deus, nós estamos montando uma estátua de nós mesmos. Nós mostramos esse fato com capas bonitas. Nós dizemos, eu oro a tal santo, eu peço a tal santo, ou não, eu amo minha família, ou eu amo meu emprego. E toda a idolatria de si mesmo, ela se mostra em capas bonitas por vezes. Né? Às vezes até com o amor de um pai, de uma mãe por um filho, pode ser uma capa bonita para a estátua que nós estamos construindo de nós mesmos. Muitas vezes projetando-nos nos nossos filhos, querendo que eles sejam um orgulho para nós, sendo que na verdade nós estamos procurando adoração para nós mesmos. Que coração enganoso nós temos, né? A única maneira de se livrar disso é não ficar lutando e tentando quebrar essa estátua, porque a gente quebra um dia e constrói 10 outros. É uma luta perdida. E pedir que a luz revele, que abram-se as portas. É dessa maneira que nós temos um mas, no versículo 12, que é aquilo que alivia o nosso coração, porque todos rejeitaram, a humanidade rejeitou, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Um versículo maravilhoso, um versículo que está na ponta da língua daqueles que estão pregando o Evangelho, que eu convido você a ter ele na ponta da língua também, mas é um mas maravilhoso, é uma conjunção adversativa maravilhosa, mas existem pessoas que não rejeitaram. João, ele é o raio de luz que mostra que ele não é somente alguém neutro da humanidade que Deus escolheu ao acaso e disse, venha testemunhar do meu filho. Não, mas eu não gosto do seu filho. Não importa, eu estou lhe dando um trabalho. Não é esse o fato. João é um raio de luz no meio da humanidade porque ele é testemunha porque ele ama. Ele é testemunha porque ele confia. Ele é testemunha porque ele crê. Porque
ele internalizou essa crença no Filho de Deus. Por isso que ele é testemunha. Só é possível ser testemunha verdadeira do Filho de Deus se você crê nele. Você crê nele. E eu digo ser uma testemunha verdadeira, claro, Deus usou descrentes testemunhas do seu Filho. Eu digo ser uma testemunha verdadeira como uma testemunha aprovada por Deus. Como um servidor aprovado por Deus, que não só tem um trabalho, ele tem uma missão porque ele crê em algo. Por isso que é essa conexão entre missão e crença. Se você crê, você faz a missão. Se você faz a missão, você tem que crer mais. Se a missão não é feita, nós tiramos a consequência ou a conclusão de que a crença está fraca. Não é? Esse é um período para nós refletirmos nisso, para um momento em que houver mais oportunidades. Vamos ver se os crentes refletiram na quarentena na sua crença e como ela deveria levá-los a trabalhar mais. Algo que a gente bate tanto nessa tecla que ela está afundada. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Essa palavra poder, exousia, ela pode querer dizer um poder dentro do tribunal, né? Você pegar uma prova e dizer, olha, aqui está a minha prova, eu sou filho. Mas aqui parece-nos não ser tanto isso, né? De você ter esse poder judicial de se mostrar como filho, mas na verdade pode ser outra nuance da palavra, que é o privilégio. Foi dado um privilégio para aqueles que creem de serem feitos filhos de Deus. E na literatura de João, no Evangelho de João, é um fato muito interessante. O pastor Marcos Paulo já comentou sobre isso. Os filhos de Deus, a humanidade que se torna filha de Deus, é chamada de teknia em grego. E o Filho de Deus, que é o Filho por excelência, que é Jesus Cristo, é chamado de huios. Então, em todo o livro nós vamos perceber, há uma distinção entre a humanidade que é filha, que foi feito filha, porque é chamada de teknia, e nós temos a humanidade, o Filho do homem, que exclusivamente ele é huios. O que acontece em Paulo, na literatura paulina, é que ele chama nós, crentes, de huios também de Deus, filhos de Deus. E aí você pergunta, por que João não chama e Paulo chama? Porque Paulo fala que há um caminho para nós sermos reconhecidos como huios de Deus. E esse caminho é a adoção. Né? Então, no tribunal, Deus nos adota e nós somos feitos huios. Paulo está enfatizando um ponto, o ponto da adoção. João está enfatizando o fato do novo nascimento. Novo nascimento que não é tanto essa filiação com Jesus, que não é tanto essa ênfase, mas é a ênfase da transformação de vida. Esse novo nascimento que será trabalhado em João capítulo 3 com Nicodemos. Por quê? E já nos é introduzido aqui, eles não nasceram da vontade, não nasceram do sangue, eles não nasceram da vontade da carne, aqui literalmente a vontade das carnes, no sentido de que ele não nasceu da vontade do pai e da mãe fazerem sexo e terem um filho. Eles não nascem dessa vontade, eles não nascem da vontade do homem, mas eles nascem da vontade de Deus. É um nascimento sobrenatural, que Nicodemos não consegue entender, mas que já está sendo nos mostrado aqui. A graça de aceitar Jesus Cristo. E aí tira muito o poder em nós de aceitar, né? Eu aceitei Jesus Cristo. Aqueles que o receberam, foi-lhes dado o privilégio. É necessário que mesmo quando alguém se entrega a Cristo, ele não diga, eu vou receber a vida eterna porque eu me entreguei. Então, tire o peso desse porquê, como se a sua entrega fosse a moeda de troca aqui. Não, você se entregou para ele porque era sua obrigação, porque ele é o Filho de Deus, porque ele é o dono disso aqui. Então, todo mundo era para se entregar. Não é algo muito especial você se entregar ao Filho de Deus. É algo que já é esperado de você. Agora, aos que se entregam, que se entregam por meio da iluminação do Espírito Santo, é lhes dado o privilégio, é lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, é graça sobre graça. Mesmo na nossa entrega, mesmo na nossa conversão, que parece que há algo em nós que conquistou isso aqui, não. É graça sobre graça. Então aqui nós temos as duas respostas. E nós caminhamos para a sessão final. A sessão final que encerra o prólogo, versículos 14 ao 18, encerra o testemunho preliminar de João, encerra a ideia do verbo e encerra agora uma nova distinção. Então, a gente veio do mundo, a gente veio para a encarnação e agora
João vai tratar de maneira bem mais clara sobre essa história de Israel, havendo uma diferenciação aqui entre Moisés e Jesus. Mas vamos ao versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós poderemos meditar apenas nesse versículo, porque ele traz a mente, ele traz a nossa memória, ele ativa em nós todo o conhecimento que nós temos do Antigo Testamento. Quando a gente estava meditando em Apocalipse, eu disse para você, era necessário que você entendesse, que você soubesse sobre o Antigo Testamento. Aqui no Evangelho é a mesma coisa. O Antigo Testamento está sendo trazido à tona, nem sempre de maneira explícita, e é necessário que você, ajudado pelo Espírito Santo, traga à sua mente aquelas verdades, aqueles versículos, aquelas histórias no Antigo Testamento para poder compreender melhor. Eu lembro que o pastor Marcos Paulo também, para quem frequenta a EBD, falou desse versículo e de todo o background que há por trás, toda essa história que há por trás nas Escrituras. As Escrituras funcionam assim. Deus vai progressivamente revelando a sua verdade. Até Jesus Cristo, que mostra, que revela de maneira perfeita. E nós temos esse privilégio de entender muito mais do que muitos que já passaram e já pertenceram à família de Deus. O Verbo se fez carne. Esse verbo, que é o contraste com o versículo 1, que estava com Deus, que era no princípio, que era o próprio Deus. Então, você precisa pegar essa frase, o verbo era Deus, e colocar embaixo, e o verbo se fez carne. Esse é o grande escândalo. O verbo era Deus, e o verbo se fez carne. É como se Deus pegasse o seu verbo, a sua palavra, e ele dissesse, eu vou conjugar essa palavra em carne. Eu vou associar o meu filho à humanidade que eu criei. E o mistério da salvação e a grandiosidade da salvação não é apenas a cruz. Nós precisamos compreender isso. A salvação é um todo que começa na encarnação. Nós louvamos a Deus, nós fazemos a ceia do Senhor pensando em encarnação. Nós fazemos a ceia do Senhor e louvamos a Deus pensando na vida perfeita de Cristo. Nós louvamos a Deus, fazemos a ceia pensando nos sofrimentos de Cristo. Tudo é encarnação. Nós fazemos a ceia e louvamos a Deus pensando na morte no madeiro. E nós pensamos na ressurreição também. Tudo isso é um pacote. É um pacote da revelação de Cristo para nós. Da revelação de Deus em Cristo para nós. Encarnação, morte e ressurreição. E a ascensão aos céus. Tudo isso é importante para nós. Tudo isso é a base do nosso cristianismo. É essa história de Jesus que vem com a descida, que tem uma permanência, que vem com a subida dentre os mortos e agora a subida a Deus. Toda essa história, essa micro-história, é a chave para toda a história humana. Toda a história humana é destrancada por essa história. Essa história que dura alguns anos. É Ele quem tem poder de tomar o selo, romper o selo e abrir o rolo, mostrando a solução para uma história tão cheia de sangue, tão regada por pecados, tão regada por mentiras, tão regada por drogas. Essa história que, se nós formos ver na sua totalidade, pinga pecado, desce lama. Só Ele pode abrir, só Ele pode salvar, só Ele pode resgatar. Por isso que a nossa fé é cristocêntrica. Por isso que a nossa confissão é cristocêntrica. Porque o Pai quis que fosse cristocêntrico. Porque o Pai quis. Eu cheguei a ler um absurdo essa semana, onde alguém que segue o catolicismo disse o seguinte, eu tenho uma deficiência na minha fé. E ele disse, a minha deficiência da fé é ser cristocêntrico demais. Porque eu deveria adorar mais os santos, eu deveria me voltar mais aos santos, mas minha fé é deficiente, por isso eu sou muito cristocêntrico. Eu sou muito focado em Jesus, eu deveria ser mais humilde e crer mais nos santos. Só que isso não faz sentido quando nós lemos o Novo Testamento. Afinal, a fé do Novo
Testamento é cristocêntrica, é voltada ao Filho, porque o Pai quis que fosse assim. O Pai entregou o Filho e o Espírito Santo aponta para o Filho. É uma fé na Trindade, é necessária, é a base, mas a Trindade está apontando para o Filho que traz a salvação. É um fato que nós não podemos ignorar. Então, esse verbo se fez carne, habitou entre nós, e para não me alongar nas explicações que já foram dadas em outros momentos, esse habitar entre nós, o esqueno, que aí você pode ler em Êxodo 25:8, a ideia da tenda do encontro, do tabernáculo, onde a glória de Deus preenche aquele local, que é a habitação de Deus entre os homens. Essa habitação é perfeita em Cristo Jesus. Cristo Jesus vem habitar entre os homens, que é a promessa da redenção final, que é a promessa de Apocalipse. Ele estará conosco, ele estará com a humanidade para todo sempre. Ele enxugará a lágrima nos nossos olhos, vamos chegar cansados, e ele vai permanecer conosco. Sabe aquela coisa do namorado que dá um beijo de despedida na namorada, precisam ir para casa, até o momento em que eles vão casar, em que não haverá mais beijo de despedida, eles poderão estar juntos, eles poderão orar juntos, eles poderão dormir juntos, e eles esperam com ansiedade isso. Cristo, vindo a esse mundo, habitando, fazendo-se carne, ele está trazendo essa promessa, encarnando essa promessa nele mesmo. Haverá um tempo em que nós não precisaremos mais sentir saudade. Haverá um tempo em que nós não teremos mais necessidades, porque ele habitará conosco. Afinal, essa promessa ela já deve ser crida porque ele já habitou conosco. Por que ele não cumpriria se ele já veio? Por que ele não cumpriria se ele já está em carne ressurreta? Jesus é a chave que destranca todas as portas. E foi da sua vontade, da vontade do Pai, achar em meio à carne um arauto para a sua glória. Outra coisa que precisamos entender, a carne não é desprezível para Deus. A carne não é pecaminosa em só. O mundo em si, ele se torna pecaminoso. Esse mundo que Deus criou torna-se um sistema pecaminoso pelas trevas. Mas a carne ela em si não é pecaminosa. Afinal, somos e fomos projetados para sermos carne. E ainda assim sermos imagem e semelhança de Deus. Isso é mostrado em duas pessoas, em Jesus Cristo. Jesus Cristo que é Deus e homem. E isso é mostrado em João Batista também, que mesmo sendo homem, é um arauto possível para Jesus Cristo. Diz, eu não sou tão perfeito, mas eu estou preparando o caminho para ele. Você nunca será igual a Jesus, mas você terá o privilégio de preparar o caminho para ele. Ou você já tem esse privilégio, porque agradou-se Deus de, no meio da carne, procurar testemunho e revelação de si mesmo. Foi esse o meio escolhido por Deus. Isso quer dizer que ele valoriza a carne. As nossas limitações, elas não são pecados diante de Deus. Elas não são erros. As nossas limitações são projeto original. Nas nossas limitações, nós adoramos o Senhor. Nas nossas peculiaridades, temos pecados. Precisamos saber distinguir isso. Mas o fato de nós ficarmos cansados, o fato de termos fome, o fato de nós termos sede, o fato de nós morrermos, de nós ficarmos sem ânimo, tudo isso está trazendo-nos à memória quem é Deus e como nós precisamos dele. Isso não é um erro, na verdade é uma virtude, porque tudo aquilo que nos aproxima do Pai é bom, é bom. Nós somos criados para estar junto com o Pai. Então, João dá esse testemunho, né? Ele vem depois de mim, mais importante do que eu. E aí os versículos 16 a 18 fecham. Porque todos nós temos recebido a plenitude e graça sobre graça. Tem algumas nuances interpretativas aqui da ideia de graça sobre graça. Vamos ler o versículo 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. E a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, João está estabelecendo aqui duas épocas, né? Como duas alianças, como dois momentos. Então, o momento da lei, dado por Moisés, e o momento da graça e da verdade por meio de Jesus. Nossa live está encerrando em 20 segundos. Eu vou encerrar ela e começar rapidinho para a gente terminar esses versículos.
Ok, para nós encerrarmos aqui. Esses dois momentos, essa diferença entre Moisés e Jesus, parece-nos que já está sendo introduzida no versículo 16, tá bom? Essa ideia da graça e a graça. O modo como foi traduzido aqui, graça sobre graça, parece ser uma adição, né? Já havia graça e houve mais graça em Jesus. Pode ser isso também. Então, o momento em que Israel estava sob a lei, o momento em que Israel estava sendo direcionado por Moisés, nós não podemos pensar em um momento em que eles eram salvos pela lei, pela obediência da lei. Não, já era graça de Deus lá, porque eles eram pecadores. Então, já havia graça, mas com Jesus há a plenitude dessa graça. Há uma graça maior em Jesus, há uma revelação maior. Então, nós precisamos entender a graça como um funil que vai aumentando, a revelação como um funil que vai aumentando. Não o momento em que era lei e agora era graça, era o legalismo, agora é a liberdade. Não é isso. É apenas mais graça até chegar ao cume da graça, que é a revelação total de Cristo, de Deus em Cristo para os seres humanos. Então essa plenitude é a plenitude que chega em Cristo, na plenitude dos tempos. Graça sobre graça. Graça completa, graça exorbitante. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, graça e verdade lá no versículo 14, habitou entre nós cheio de graça e verdade, são termos que povoam e inundam o Antigo Testamento, que são os termos Hesed e Emet, muitas vezes atrelados a Deus. Hesed é o amor misericordioso de Deus, o amor gracioso. Quantas vezes Deus é chamado e atribuído Hesed a Deus? E Emet é a verdade, o fato de Deus ser verdadeiro, o fato de não haver dolo em Deus, o fato de ele ser o Deus único e verdadeiro de toda a criação, não existe outro Deus como ele. Então esse Hesed, esse Emet, que vem acompanhando Deus Pai no Antigo Testamento, agora é revelado em Cristo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de Hesed e de Emet, mostrando, encarnando esse amor e essa verdade. E aqui no versículo 17, mostra que essa plenitude que vem por meio de Jesus Cristo é a revelação dessa graça e dessa verdade. A plenitude, talvez nós possamos pensar assim, para você entender melhor o que é graça e a verdade. A misericórdia e a justiça, né? A beleza e a verdade. O amor que abraça e o julgamento perfeito. Nessa parece uma disparidade, né? O amor que abraça e o julgamento perfeito, sim, tudo isso estava em Deus no Antigo Testamento e tudo isso encontra plenitude em Cristo Jesus. Isso acaba com aquela leitura que muitos fazem, muitos têm a tentação de fazer, de dizer o Deus do Novo Testamento, o Cristo do Novo Testamento é amoroso. O Deus do Antigo Testamento ele é mau, ele é cruel, ele pune. Isso não existe. Na verdade, é o contrário. Esse amor e essa justiça, que sempre existiram, agora em Cristo são melhor entendidas por nós. Afinal, Cristo, como vemos em Apocalipse, ele é o que salva o seu povo, mas é aquele que guerreia contra aqueles que o rejeitam. Então, todo esse conhecimento bíblico do Antigo Testamento nos ajuda a aprender, a beber melhor nessa fonte. Versículo 18 é o resumo que eu já dei no início dessa mensagem sobre o que o prólogo está dizendo para nós. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Santo Agostinho, nas suas confissões, ele chamou Deus de uma beleza tão antiga e tão nova. Ó beleza tão antiga e tão nova! E ele expressa a vontade de ter conhecido Deus há mais tempo. Ele é tão antigo, ele está desde a criação, é a mensagem de João. Desde a criação ele existe, tão antigo, mas tão novo. Mas uma eterna novidade que se revela, que se encarna, que vive como nós. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Não é tarde para você amar Jesus, não é tarde. Não é tarde para você entregar-se e centralizar sua vida no Filho de Deus. Não é tarde. Ninguém jamais viu a Deus. E o problema da humanidade é justamente esse. Ninguém jamais viu a Deus, mas a única maneira de ser salvo é olhando para o Pai. Como é que nós resolvemos isso?
Como é que nós podemos aproximar alguém do Pai se esse alguém não pode ser aceito diante do Pai? Por meio do perdão, claro. Né? O perdão vai resolver isso, sim. Mas o perdão subjetivo, nós experimentamos isso nos nossos relacionamentos. Alguém comete um grande erro diante de nós e nós perdoamos. Mas é como se algo faltasse. Porque foi perdoado, mas falta algo material que resolva isso, né? Que tenha um pagamento. Diante de Deus, isso acontece de maneira perfeita. Ele perdoou os nossos pecados. Mas é necessário uma remissão, é necessário um pagamento. E só Ele mesmo poderia dar esse pagamento para Ele mesmo. E Ele dá por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, o Deus, ninguém jamais viu a Deus. Quem que poderia revelar Deus? O Deus unigênito. Quem poderia revelar o Deus à humanidade pecadora? O Deus unigênito, que está junto do Pai. O Verbo que era no princípio, que estava com Deus e que era Deus. O Verbo, Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. O Evangelho é a revelação de Cristo para a salvação de todo homem por meio da sua morte, da sua ressurreição. Quando nós, no meio da humanidade, salvos, pregamos esse Evangelho, nós estamos repetindo a missão de João Batista e, de alguma maneira, nós estamos refletindo a missão de Cristo Jesus. Cristo revelou Deus a nós. Agora nós revelamos Cristo às pessoas por meio do Espírito Santo que nos ajuda. Que Deus te abençoe, que você ame mais Cristo, torne Cristo o centro da sua vida, que eu também consiga fazer isso cada dia mais, ajudado pelo Espírito Santo, seja o centro das nossas palavras, da nossa pregação, do nosso discipulado, do nosso ser igreja. Sejamos sempre centralizados no Cristo crucificado, no Cristo encarnado, no Cristo ressurreto, que é a nossa esperança, Deus homem, que faz a ponte para a nossa salvação. Sem Ele, nada faz sentido, sem Ele não precisa igreja, nem cristianismo, nada disso é necessário. Seria apenas vaidade. Então, que nós nos agarremos e, unidos em Cristo, Cristo por nós, possamos vencer as lutas. Boa noite, Deus abençoe você. Boa noite, irmã Lúcia, Carlos Wagner, irmã Antônia e Ana Cristina. Vamos conversar aí para nós falarmos sobre predestinação, viu? Obrigado pela dica. Wesley, Deus abençoe você. Nós estamos encerrando nossa programação. Cleide, Plínio, tudo bem? Que Deus abençoe a casa de cada um. Que essa palavra traga transformação para a sua vida. Deus te abençoe.